Pai do Senhor para os irmãos. Estamos de volta, irmãos, com mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Irmãos, eu queria que você, aí na tua casa, aonde você estiver, pegasse a tua Bíblia e abrisse comigo no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, queria dividir para os irmãos que se sentirem abençoados com esse vídeo, se sentirem abençoados com esse canal, que vocês possam se inscrever no canal e também acessa aí o sininho, tá? Deixa um like, deixa aí um comentário, que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Profeta Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1, a Bíblia vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar ao nome do Senhor, nosso Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha falar fortemente ao nosso coração. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus, glorioso e eterno Pai, meu Deus, entramos diante da tua presença. Pai, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos ao teu santo nome. Deus, fala conosco, alegra, meu Pai, a nossa alma, nosso espírito, enche-nos, ó Pai, da tua presença, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra que nós lemos nessa noite vem do tempo do ministério do profeta Jeremias. A Bíblia vai dizer que Jeremias foi o profeta que profetizou a queda e a ruína de Israel. A Bíblia vai dizer que o profeta Jeremias foi o profeta do cativeiro. A missão que Jeremias tinha de entregar uma palavra para a nação de Israel era uma missão muito árdua, porque Jeremias foi aquele profeta que profetizou os 70 anos de cativeiro da nação de Israel. O que me chama a atenção é que quando Jeremias ele começa a trazer essa mensagem para a nação de Israel, para o povo de Israel, o povo não aceitava, o rei não aceitava, e eles nunca acreditaram que um dia Israel pudesse realmente virar uma nação cativa, virar uma nação escrava. Mas aconteceu. Mas, irmãos, o capítulo de número 18 é um capítulo muito profundo dentro da Bíblia, porque vai trazer aqui uma analogia do que Deus pode fazer na vida do homem. Antes de mais nada, eu quero que você também lembre comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que um escriba, um doutor da lei, por nome de Nicodemos, ele uma certa feita foi ter com Jesus. E João vai dizer que ele vai ter com Jesus à noite. E quando ele chega lá, a pergunta de Nicodemos é uma só. Ele olha para Jesus e vai dizer: bom mestre,
Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? A Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para Nicodemos e vai responder: necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus ele diz isso para Nicodemos, a Bíblia vai dizer que Nicodemos se espanta com a resposta do mestre. E ele vai retrucar dizendo: mas como pode eu, sendo velho, tornar ao ventre da minha mãe? A Bíblia diz que Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino dos céus. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. O novo nascimento. Ser uma nova criatura na presença do Senhor. Isso nunca foi fácil, mas é uma lei divina. Eu e você, todos os dias, precisamos descer na casa do olheiro, nascer de novo. Oh, glória a Deus. Voltando para Jeremias, a Bíblia vai dizer que Deus pega o profeta e leva ele até uma olaria. O interessante é que quando Jeremias chega na olaria, ele chega na hora do trabalho, na hora que o oleiro, que é aquele que faz o vaso, estava trabalhando. E a Bíblia diz que ele modelava o vaso segundo a sua vontade. Glória a Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, que quando vamos para a presença do Senhor, ou como quando colocamos no nosso coração o seguinte propósito, de caminhar, de servir a Deus, iremos passar por um processo. O processo da olaria de Deus. O que Jesus veio pregando? Jesus veio pregando mudança de vida, mudança de atitude. E o olheiro, preste bem atenção aqui, ele modelava o vaso. Oh, glória! E o vaso ia criando forma. Mas, em determinada hora, vai acontecer um acidente de trabalho. O profeta vai dizer que o vaso, ele vai quebrar. O vaso vai quebrar. E quando o vaso quebra, a Bíblia diz que o oleiro se predispõe, oh glória, a novamente fazer o vaso. Olha isso aqui porque é muito interessante. Quando o vaso quebra, o oleiro se predispõe, ele sente necessidade de novamente fazer o vaso, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Eu quero dizer algo para você. Você é o vaso. Jesus é o oleiro. Eu sou o vaso. Jesus é o oleiro. E ele quebra o vaso quantas vezes ele quiser. Alabrachandarai de comanás. Existem momentos na nossa vida que é necessário, irmãos, sermos quebrados. Existem situações na nossa vida que não é o diabo, que não é o inferno, é Deus quebrando o vaso. Você sabe por que ele quebra o vaso?
Ele quebra o vaso porque ele é Deus. Ele quebra o vaso porque ele quer ver uma melhora naquele vaso. Ele quer ver uma melhora naquele vaso. Aquele vaso que trincou, aquele vaso que rachou. Ele precisa ver uma mudança naquele vaso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar o vaso. Ele vai pegar o vaso novamente, vai fazer com que aquele vaso volte novamente a ser barro, caco por caco, até novamente ele moldar aquele vaso. E não pense você que quando ele faz o processo de novamente quebrar o vaso, ele faz isso porque é do prazer dele. Não. O olheiro, quando quebra o vaso, é porque ele vê necessidade de novamente criar aquele vaso, porque ele não quer perder aquele vaso rachado. Ó meu irmão, ó minha irmã, há algo muito profundo aqui em Jeremias capítulo 18. Você e eu precisamos entender que Deus, Ele nos ama. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa entender que Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Ele não quer te perder porque você é um vaso escolhido nas mãos dEle, que Ele permite certas situações acontecerem na tua vida. Oh, glória! Ele permite certas situações acontecer na minha vida para que nós venhamos ser, sabe o quê? Moldados segundo a vontade de Deus. E quando Ele resolve moldar, quando Ele resolve trabalhar no vaso, vai doer. Vai doer. Porque certamente Ele sabe aonde tocar no vaso. Oh, glória a Deus. Ele sabe aonde Ele vai agir na vida daquela pessoa para que ela verdadeiramente venha estar segundo o querer e a vontade dele. Ele fez aqui uma pergunta para Jeremias, essa pergunta me chama muita atenção. No versículo de número 6 ele fala: não poderei eu fazer também, olha só, não poderei eu fazer de vós como fez a este olheiro? Ou seja, quebrar e fazer um vaso novo. Oh, glória a Deus. Talvez você está vendo esse vídeo hoje aqui, você sente dentro da tua alma que você precisa nascer de novo. Você sente dentro da tua alma que o caminho que você está trilhando não está sendo bom para você, não está sendo bom para a tua família, não está sendo bom para ninguém. E você precisa nascer de novo. Você precisa deixar com que o olheiro, que é Deus, Ele venha te quebrar. Ah, pastor, mas eu não quero passar por esse processo. Lógico que não. O ser humano possui dentro de si algo que atrapalha ele, o ego. O escritor de Provérbios diz que a altivez de espírito procede à ruína,
E a Bíblia diz mais ainda que Paulo diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Você precisa descer na casa do oleiro. Você precisa mudar. Todos os dias da nossa vida, precisamos olhar no espelho. Precisamos, sabe o que, irmãos? Fazer uma autoanálise. Existem vitórias na nossa vida diante de Deus. Porque o diabo, quanto mais você se suja, para ele é melhor. E muitas das vezes, quanto mais a pessoa se suja, mais o diabo dá. E a pessoa, ela acha que está tudo bem com ela. Mas Satanás, ele é o pai da mentira. Talvez as coisas estão indo bem para a tua vida e você está errando, e tudo dando certo, mas é o diabo que está te enganando. Eu sou boca de Deus hoje aqui para dizer isso para você. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no momento certo Ele vai te exaltar. Você precisa se humilhar, descer na casa do oleiro, pedir para Ele fazer de você um vaso novo, mudar. Essa amizade que você tem está te atrapalhando ser um servo de Deus melhor. Glória a Deus. Ser um filho melhor, ser uma filha melhor, ser um pai melhor, ser um esposo melhor, ser uma esposa melhor. Deixa Ele quebrar teu coração hoje aqui. Eu sei que Deus está falando fortemente com você. Deixa de ser soberbo. Reconhece que você errou. Reconhece que você falhou. Desce na casa do oleiro. Porque Ele vai fazer de você um vaso de honra. Não é vergonha, irmãos, para ninguém reconhecer que errou. Mas é vergonha permanecer no erro. Eu acho lindo o texto. O texto de Jeremias 18, sabe por quê? Porque, na verdade, Deus está fazendo um pronúncio do que viria a acontecer com a nação de Israel. Porque a nação de Israel iria entrar no cativeiro. Iria passar por uma humilhação tão grande. Eles não acreditaram. Eles não acreditavam que o cativeiro viria. Mas o cativeiro seria o processo ao qual Deus iria moldar a nação de Israel. E eu tenho algo para dizer para você. Muitas das vezes, o vaso precisa ficar muito tempo, oh glória, lá debaixo na casa do oleiro. O processo da molda, o processo da renovação do vaso, da recriação do vaso, irmãos, não é da noite para o dia. Oh, glória a Deus. Não é da noite para o dia que Ele vai fazer de você um vaso novo, não. Tu ainda está no processo da quebra, Ele ainda está te quebrando. Ele ainda está preparando o vaso. Deixa de ser ansioso, deixa de ser ansiosa. Talvez eu nessa noite prego para você que está começando o processo da olaria, tu nem sabe. Tu nem sabe. Mas o oleiro só pegou o vaso e viu que o vaso está trincado. E ele vai te levar lá na olaria. E pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Vai ser melhor para você. Vai ser melhor para você passar por esse processo ao qual Deus está preparando para a tua vida, porque lá na frente Ele vai te exaltar. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no momento certo Ele vai te exaltar, diz a Bíblia. Ele te escolheu.
Ele te escolheu no meio de tantos para uma obra gloriosa. Mas para que essa obra venha a se realizar, é necessário passar pela olaria de Jeová. E na olaria de Jeová, meus irmãos, é um caminho até árduo e doloroso, porque não se sabe o tempo em que o vaso vai ficar lá, não se sabe o dia em que o vaso vai sair de lá. Mas com toda certeza, o vaso vai sair de lá moldado. E será chamado vaso de honra. Paulo diz, somos vasos de barro e possuímos dentro desse vaso um tesouro, uma pérola. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou pregando nessa noite para você que colocou no teu coração, no íntimo da tua alma, o desejo de ser um cristão melhor. Olha, irmãos, estamos passando por um processo muito doloroso, a humanidade toda. Mas eu quero dizer algo para você. No meio de tudo que está acontecendo, essa pandemia, Deus está quebrando vaso e fazendo vaso novo. Nerbinai de comandubiegia. Ele vai vir buscar uma igreja. Já está pertinho dele tocar a trombeta. Mas ele não veio ainda, sabe por quê? Porque ele precisava te modelar. Porque senão tu ia ficar. Desse jeito tu não ia subir. Desse jeito você ia ficar, porque tu estava fora do querer. Tu estava fora da palavra. Então ele pegou você e te levou para a olaria. E de lá tu vai sair um vaso novo. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã, que voltou para os caminhos do Senhor. E talvez nessa volta para os caminhos do Senhor, você teve que renunciar a tanta coisa. Você teve que dizer não para tanta coisa. Oh, glória a Deus. Jesus me fez lembrar aqui agora de uma certa feita. Lucas fala sobre isso, em que um menino veio atrás de Jesus e decidiu seguir Jesus. Esse menino era muito rico. E quando ele chegou e falou que queria seguir Jesus, Jesus falou assim, olha, faz o seguinte, vai, pega o dinheiro que você tem e doa para os pobres. Aí você me segue. Aquele menino baixou a cabeça e saiu andando. Os discípulos de Jesus ficaram olhando para ele, assustados. E Jesus falou assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não estou falando aqui somente de riqueza, não. Porque tem muitas pessoas que são abastadas, são bem financeiramente e são crentes fiéis. Fiel em todos os sentidos da palavra. E tem pessoas que não têm nada e são infiéis. Mas o coração daquele menino estava na riqueza dele. Espírito de Deus. E foi isso que impediu ele de trilhar os caminhos do Mestre.
A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntei tesouros no céu. E para você nascer de novo, para você sair um vaso novo, lá da olaria, do oleiro que é Jesus, você precisa primeiro desprender do teu coração tudo que te atrapalha a ser um vaso novo na mão do oleiro. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Um vaso novo na mão do oleiro. Alabra shuricando rébia. Que você venha meditar nessa palavra. Que você venha se conscientizar. Que você venha refletir. Como tem sido a sua vida nesses últimos dias? Como tem sido a sua vida nesses últimos dias? Como você tem procedido diante do Deus que você serve? Se é que você já aceitou Jesus. Se não aceitou, aceite a Ele como único e suficiente Salvador da sua alma. Primeiro passo para ser um vaso novo. Porque a Bíblia diz assim: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você será chamado filho de Deus. Um privilégio para poucos. João fala: todos aqueles que vos aceitou, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu quero ser boca de Deus, eu quero profetizar você sendo filho de Deus. E se você é filho de Deus, a epístola do apóstolo São João diz: portanto, todos aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Um vaso novo na mão do oleiro. É isso que você precisa. Nascer de novo. Ainda que seja um processo doloroso, descer lá na olaria, ser quebrado pelo oleiro, porque nem todos querem passar por esse processo. A verdade é essa. Estão cheios de ego, cheios de eu. Não querem reconhecer que erraram, que falharam. Não querem reconhecer que estão andando por um caminho de perdição. Porque a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. Desce hoje. Desce hoje, filho. Desce hoje, filha. E pede para Ele te fazer um vaso novo. Pede para Ele te moldar, te encher do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Você vai ver que a melhor coisa dessa vida, irmão, não é ser rico, não. Não que não precisamos de dinheiro, todos nós precisamos. Mas a melhor coisa dessa vida é você deitar com a sua cabeça no travesseiro, em paz. Uma paz que esse mundo não pode dar, porque Paulo diz: a paz que excede todo entendimento. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar da graça dele, que a graça de Jesus Cristo possa te alcançar nessa noite, onde quer que você esteja, possa te abraçar, porque quando a graça, ela abraça o ser humano, ela transforma por dentro e por fora. E é a graça, irmão. É a graça que nos move a termos forças para passar pelo processo da olaria. E reconhecemos que precisamos mudar. Eu preciso mudar a cada dia.
você precisa mudar a cada dia. E que você venha deixar o Espírito Santo de Deus te moldar, trabalhar na tua vida, para que naquele grande dia, que já está muito perto, você venha ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra que vos tenho preparado desde a fundação dos céus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você agora. No final desse vídeo, eu quero orar com você. E que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Senhor Deus, glorioso e eterno Pai, meu Deus, visita essa vida agora. Pai, derrama da tua glória, do teu poder, também da tua misericórdia, sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha. Muda ele, Pai, transforma ela. Trabalha, Pai, faz dela um vaso novo na tua presença. E que ele possa, meu Deus, viver as suas maravilhas, viver as suas promessas espirituais. Ó Pai, participar das coisas, ó Pai, de cima, ao qual o Senhor só revela para os seus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.